Glória a Deus, glória a Deus. Bem-vinda a mais um devocional. Muito feliz e grata ao Senhor por mais um dia, pela misericórdia dele ter se renovado na minha e na sua vida nesse dia. Muito grata a Deus pelo mais um dia de oportunidade de fazer melhor do que o que eu fiz ontem, de buscar Ele mais do que o que eu busquei ontem, de me consagrar para Ele mais do que eu me consagrei ontem, de me alimentar da palavra dele mais do que eu me alimentei ontem. Então eu agradeço muito a ele por esse dia, por eu ter levantado, por eu estar podendo estar aqui falando da palavra dele. Amém? Hoje nós vamos falar no nosso devocional sobre deserto. Sei que muitos de vocês passam por deserto. Eu já passei por desertos. Deserto muito longo e profundo, mas creio que o deserto é lugar de provisão. É no deserto onde a gente vê milagre. É onde o maná do céu, o anjo desce realmente para nos alimentar com o pão. É onde Deus forja o nosso caráter para nós chegarmos no propósito que Ele tem, né? É de lá que a gente sai para a terra prometida, né? E você só vai sair para a terra prometida quando você estiver preparado para botar o seu pé nela, né? E nessa manhã eu venho falar sobre o deserto para vocês. Vamos lá em Números, a nossa base bíblica, falamos de palavra, que é a palavra que liberta. A nossa base bíblica vai estar lá em Números 14, do 3 ao 5. Por que nos traz, ó Senhor, a esta terra? Para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por prensa? Não serei melhor nós voltarmos para o Egito? E disse uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel, sobre todo o acampamento, né? Aqui fala ajuntamento, mas é sobre todo o acampamento. Esse versículo aqui, ele fala, o povo já tinha saído do Egito. Ele está falando do dia em que Moisés tinha mandado os espias para ver a terra prometida. E os espias passaram 40 dias lá, né? Mas daqui a pouco eu chego lá. Eu vou começar lá onde ele estava no Egito, né? Eles passaram 400 anos sendo escravo de Faraó. Deus levantou Moisés como libertador do povo de Israel, né? Antes dele ir para o deserto, antes desse povo sair, meu Deus, do Egito para o deserto, Deus mandou Moisés. Para Faraó libertar eles viram as 10 pragas, né? E eles viram dos milagres maior que o ser humano pode ver e contemplar, que foi o mar vermelho se abrir. O mar se abriu perante os olhos desse povo que está murmurando contra Deus aqui, que é melhor voltar para lá. Porque o Deus que fez todas aquelas maravilhas, mandou 10 pragas para o povo, destruiu o Egito, né? Destruiu o Faraó e o seu exército, a água consumiu eles todos. Esse povo aqui que está reclamando, né? Que é melhor voltar para lá. Aqui eles já estavam no deserto, né? Já tinha visto o mar se abrir no deserto, porque deserto, como eu falei lá no começo, é lugar de milagre, é lugar de provisão, é lugar do sobrenatural. O mar se abrir é sobrenatural. Nós não contemplamos um milagre desse, né? Mas esse povo que está murmurando e reclamando aqui, eles contemplaram este milagre do mar se abrir perante os olhos dele. E eles passaram a pé enxuto. A Bíblia diz que eles passaram a pé enxuto. Viu o mar se fechar e Faraó ser destruído, né? O perseguidor deles morreu. Foi para o fundo do mar. E aqui, essa passagem específica fala que Moisés mandou 12 espias à terra prometida, a nossa terra, Canaã. 12 espias, número profético, né, das 12 tribos de Israel. E eles passaram um número também profético, 40 dias lá espiando
a terra prometida. Só que cada um tem uma maneira de ver as coisas. Eu vejo de um jeito, você vê outro. Muitos veem pelo olhar espiritual, outros veem pela carne. E foram 10, mas desses 10, só 2 contemplou o que Deus tinha para fazer e para dar para aquele povo, né? Só 2 acreditaram na promessa, falando de outra maneira, só 2 acreditam na promessa, porque eles foram lá espiar, porque Deus já tinha dito que aquela terra ia dar para eles. Então, Josué e Caleb, eles acreditaram, foi na promessa, né? Não foi nem pelo que os olhos dele viu na terra, né? Foi pela promessa, né? E aqueles 10, quando chegaram lá, que se depararam com gigante, acho que com exército, eles chegaram num acampamento, falaram para esse povo incrédulo, que só faz murmurar, que não tinha como ir, só falaram as coisas ruins da terra, né? Só falaram as coisas ruins que tinha nessa terra. E aí esse povo não dormiram bem à noite, murmuraram, entristeceram o coração de Deus, entristeceram o coração de Moisés e Arão, que era que estava à frente desse povo. E Deus, quando você está no deserto e você se apega a Deus, por mais que você esteja no deserto, Ele não desampara você. Ele não desampara. Você está no deserto, mas de dia Ele manda a nuvem. A nuvem fica sobre você, para o sol não lhe queimar. De noite, o fogo vem lhe aquecer, do jeitinho que está aqui na Bíblia. Só que depende como que você está vendo essas coisas. Você está vendo pelo olhar de Caleb e Josué, ou você está vendo pelo olhar dos 10, que não viram nada? Porque Caleb e Josué viu, a Bíblia tem, na minha versão, fala que eles viram figo e uva, e eles trouxeram o cachimbo de uva, né? Porque eles viram coisa boa nessa terra. Eles acreditaram que aquela terra manava leite e mel do jeito da promessa. Porque a gente não chega muitas vezes na promessa, por quê? Porque quando a dificuldade vem, a gente esquece da promessa. Nós somos falhos porque quando estamos no deserto, a gente murmura. Esse povo era para passar 6 dias. A viagem deles do Egito para Canaã era 6 dias. O povo passou 40 dias. Mas por quê? Não tinham preparo. Não era Deus não se agradava das atitudes, da murmuração, de estar reclamando, de não confiar na promessa. É tanto que desse povo ninguém entrou na terra. Só quem entrou foi aqueles 2 que confiou na promessa. Caleb e Josué, nem Moisés não entrou. Moisés só contemplou a terra. Ele não botou os pés lá, só Caleb e Josué. O que é que eu quero falar para você nessa manhã? Que você venha ver o seu deserto como um lugar de processo. Lógico, é um processo. Deus vai forjar o seu caráter no deserto. É no deserto que você vai se capacitar para chegar na terra prometida, que é a sua promessa. Mas no deserto você tem que confiar naquele que lhe deu a promessa. Como que você vai chegar lá se você não tem capacidade de entrar lá, como aqueles que ficaram? Não tinham. Só aqueles 2 mesmo que entraram. É assim que Deus fala nessa manhã para mim e para você. Se você não tiver capacidade de entrar, você não vai entrar. E se você passar, menos contemplar, talvez um dia você volte para o deserto de novo, porque você não está preparado para entrar. Porque você não acredita no dono da promessa, naquele que fez a promessa. Porque o seu olho vê um gigante, você já vai esmorecer, já vai chorar, já vai reclamar, já vai querer voltar lá para o Egito, para onde Deus lhe tirou. Você quer voltar lá? Esse povo queria voltar lá para onde Deus tinha tirado eles, né? E que nessa manhã nós venhamos crer que Deus tem o melhor. A Bíblia diz que Deus tem o melhor dessa terra para o povo dele. Só que Deus não se agrada de murmurador. Deus não se agrada de pessoas que não vê o que ele tem de melhor para a gente, que não acredita na promessa. Esse povo aqui não acreditava na promessa, não. Eles não acreditavam. Josué
E Moisés e Caleb, sim, eles acreditavam. Eles acreditavam, por mais que os olhos dele estejam vendo lá que tinha gigante, que tinha isso, que tinha aquilo, mas eles não. Se o Senhor disse que essa terra vai ser nossa, que essa terra mana leite e mel, eles viram um pequeno caixinho de uva e eles creram. Então, eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, que você venha crer que o Deus que te fez a promessa, ele é maior do que qualquer deserto que você esteja passando hoje. E que você venha meditar na palavra de Deus hoje, nessa manhã, que você venha tirar tudo aquilo que atrapalha de você crer que Deus tem melhor para você, que lhe atrapalha de você crer que Deus vai lhe tirar do deserto e vai lhe levar à terra prometida, que Deus tem uma promessa na sua vida, que Deus, ele sempre tem o melhor para você, que você venha refletir e acreditar que o nosso Deus, ele é o melhor, ele sempre tem o melhor, ele é já o melhor, mas ele sempre tem o melhor e sempre ele está com a gente lá no deserto, por mais que a circunstância não deixe a gente ouvir a voz dele, mas ele está ali. Ele está ali sempre, lhe ajudando, lhe fortalecendo, mas que a sua fé seja pequenininha, mas ele está ali, ó. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui e você vai chegar na terra prometida. Amém? Que nós venhamos ver como Caleb e Josué. Amém? Nessa manhã, reflita bastante, medite na palavra do Senhor, que ele tem muitas coisas a fazer na sua vida. Não desista. O deserto é lugar de milagre, o deserto é lugar de maná, o deserto é lugar de provisão de Deus. Amém?